Era uma noite de quinta-feira em Jerusalém, onde a tensão pairava no ar e as ruas estavam repletas de peregrinos, vindos para celebrar a Páscoa judaica. Entre eles, soldados romanos e guardas do templo liderados por Judas Iscariotes, adentraram o jardim do Getsemane, onde Jesus havia ido orar com seus discípulos. Ali, num gesto traiçoeiro, Judas sinalizou aos soldados com um beijo, identificando Jesus como alvo. Levado diante do sumo sacerdote Caifás, Jesus enfrentou uma reunião de emergência do Sinédrio. No grande salão, iluminado pelo tremeluzir das tochas, Jesus permaneceu sereno diante das acusações falsas, emanando verdade e serenidade que confundiam seus acusadores. Pilatos, confrontado com a pressão da multidão e dos líderes religiosos, busca uma alternativa à condenação de Jesus. Percebendo que Jesus não representa uma ameaça política para o governo romano, Pilatos tenta explorar uma brecha legal. Ao descobrir que Jesus é da Galileia, ele o envia para ser julgado por Herodes Antipas, que estava na cidade para as festividades da Páscoa. Herodes, após interrogar Jesus e não encontrar motivos para acusá-lo, zomba dele e o devolve a Pilatos. Enquanto isso, a multidão, incitada pelos líderes religiosos, clama pela crucificação de Jesus. Pilatos, aparentemente ciente da inocência de Jesus, tenta uma abordagem diplomática oferecendo uma oportunidade de libertá-lo. Na narrativa da Páscoa, conforme relatado nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, a tradição anual de libertar um prisioneiro durante esse período sagrado estava em curso. Nesse cenário, Pilatos, o governador romano, apresenta à multidão uma escolha crucial: libertar Jesus, um pregador pacífico, ou Barrabás, um notório criminoso. A tensão paira no ar enquanto a multidão aguarda a decisão. Essa escolha é profundamente simbólica na teologia cristã. Enquanto Jesus representava a mensagem de amor, perdão e redenção, Barrabás era um criminoso comum. A preferência da multidão por Barrabás em detrimento de Jesus destaca a ironia e a tragédia da situação, revelando as tensões políticas e religiosas da época. A narrativa do episódio da escolha entre Jesus e Barrabás serve como um momento impactante na história cristã, enfatizando o conflito entre as expectativas messiânicas do povo e a missão redentora de Jesus. Essa passagem não apenas ilustra a decadência da natureza humana, mas também aponta para o sacrifício de Jesus em cumprimento de um propósito maior. Diante da pressão crescente da multidão e temendo uma revolta iminente, Pilatos, o governador romano da Judéia, toma uma decisão dramática durante o julgamento de Jesus. Ele ergue as mãos diante da multidão agitada, em um gesto simbólico de lavá-las, declarando sua inocência do sangue de Jesus. Este ato, carregado de significado, simboliza sua tentativa de se eximir da responsabilidade pela decisão de crucificar Jesus. Enquanto a multidão clamava por justiça e os líderes religiosos pressionavam por uma sentença severa, Pilatos enfrentava um dilema moral e político. Seus olhos buscavam uma saída honrosa, uma forma de manter o controle sobre a situação volátil. Com a água escorrendo entre seus dedos, Pilatos tenta dissipar a culpa que o assombra, mas sua consciência não se deixa enganar facilmente. O ato de lavar as mãos diante da multidão é um momento de agonia interna, um conflito entre o dever político e a voz da moralidade. Enquanto Pilatos tenta limpar-se da culpa, o simbolismo de suas ações ressoa através dos séculos, ecoando na consciência coletiva da humanidade. A imagem do governador romano lavando as mãos torna-se uma metáfora poderosa para a tentativa fútil de se esquivar das consequências de uma decisão injusta. Mesmo enquanto Pilatos proclama sua inocência perante a multidão, o peso de sua escolha paira sobre ele, um fardo que ele será forçado a carregar pelo resto de sua vida. A história registra seu gesto simbólico, lembrando-nos da fragilidade da justiça quando confrontada com a tirania da multidão e a covardia do poder político. Após o julgamento,
Jesus foi entregue aos soldados romanos. Estes, em um ato de zombaria e crueldade, decidiram humilhá-lo ainda mais. Colocaram sobre ele um manto de púrpura, uma cor associada à realeza, ironizando sua proclamada realeza como rei dos judeus. Enquanto as vestes se ajustavam ao seu corpo exausto, os soldados teceram uma coroa de espinhos, símbolo de dor e sofrimento, e a pressionaram sobre a cabeça de Jesus, causando-lhe uma dor intensa. O sangue começou a escorrer por seu rosto, uma visão chocante e dolorosa para todos os presentes. Em meio a essa cena de degradação e violência, os soldados não se contentaram em apenas torturar fisicamente Jesus. Eles o insultaram e zombaram dele, desrespeitando sua dignidade humana. Cuspiram em Jesus, um ato de profunda desonra, e o golpearam repetidamente, como se a dor física não fosse suficiente para satisfazer sua crueldade. Cada golpe, cada palavra de escárnio, era mais uma ferida na alma de Jesus, mais uma demonstração da crueldade humana e da falta de compaixão. Enquanto isso, Jesus permanecia em silêncio, suportando tudo com resignação e amor inabalável. Sua calma e sua serenidade diante da brutalidade dos soldados destacavam ainda mais a grandeza de seu espírito e a profundidade de seu sacrifício. Mesmo no momento de maior angústia e humilhação, ele não se deixou levar pelo ódio ou pela amargura, mas permaneceu firme em sua missão de amor e redenção para a humanidade. A multidão se aglomera, uma mistura tumultuosa de curiosos, seguidores e opositores, todos testemunhando a cena sombria diante deles. Jesus, exausto e ensanguentado, carrega sua própria cruz, símbolo de sua iminente crucificação. Seu corpo está marcado pelos maus-tratos anteriores, sua figura frágil torturada pela jornada até o local da execução. A Via Crucis, também conhecida como Via Dolorosa, é um caminho de dor e sofrimento, onde cada passo de Jesus ressoa com angústia e agonia. As ruas íngremes e cheias de pedras tornam o fardo da cruz ainda mais insuportável, cada movimento uma luta contra a exaustão e a dor lancinante. Simão de Cirene, um estranho recrutado pelos soldados romanos, é forçado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Seu encontro é marcado pela brutalidade e pela tragédia, pois Simão se vê compelido a compartilhar o peso do sofrimento de Jesus, mesmo contra sua vontade. Nesse momento de desespero, Maria, a mãe de Jesus, surge no caminho. Seus olhos se encontram, transbordando de dor e aflição. O encontro entre mãe e filho é carregado de emoção, um momento de profundo lamento e angústia diante da iminente tragédia que se desenrola diante deles. No início da manhã, antes do sol erguer-se sobre Jerusalém, Jesus caminhava pelas ruas estreitas da cidade antiga. Seus passos tranquilos contrastavam com o peso que carregava em seu coração, pois sabia o destino que o aguardava. Enquanto seguia seu caminho, encontrou várias mulheres, seus rostos marcados pela tristeza e lágrimas que fluíam livremente. Com empatia genuína, Jesus se aproximou delas, oferecendo conforto e palavras de encorajamento. Mesmo em meio à sua própria agonia, ele encontrou espaço em seu coração para consolar aqueles que o lamentavam. O trajeto os levou além dos muros da cidade, em direção a uma colina conhecida como Gólgota, onde a tragédia e a redenção se encontrariam em um evento transcendental. Ali, os carrascos romanos aguardavam, prontos para executar o mais terrível dos castigos, a crucificação. Com uma precisão cruel, as mãos e os pés de Jesus foram pregados à áspera madeira da cruz. Cada batida do martelo ressoava pelo ar, ecoando a angústia física e emocional que ele suportava com uma dignidade serena. Erguida entre o céu e a terra, a cruz tornou-se um símbolo vívido de sofrimento e redenção. Ali, Jesus pendia, oferecendo não apenas sua própria vida, mas também uma promessa de salvação e esperança para todos os que o testemunhavam. Enquanto a cena se desenrola,
O cenário sombrio da crucificação de Jesus é pontuado por uma multidão aglomerada ao redor da colina do Calvário. Alguns observadores zombam e escarnecem dele, enquanto outros, em silêncio, choram em desespero diante da visão angustiante de seu amado mestre nesta agonia torturante. Em meio a esse tumulto emocional, Pilatos, o governador romano da Judéia, intervém, ordenando que uma inscrição seja fixada na cruz de Jesus. Sua ação é uma mistura de aparente clemência e sarcasmo, uma tentativa de ridicularizar a proclamada realeza de Jesus e afirmar sua própria autoridade sobre a situação. Os soldados obedecem às ordens de Pilatos e redigem a inscrição, proclamando Jesus de Nazaré como o Rei dos Judeus. É um gesto calculado para desacreditar Jesus perante seu próprio povo, ao mesmo tempo que reafirma o domínio romano sobre a região. Enquanto a inscrição é afixada na cruz, as palavras de Jesus ecoam através dos séculos, revelando sua compaixão e missão redentora. Mesmo em meio à sua própria agonia, ele intercede por aqueles que o crucificaram, pronunciando as palavras que ecoarão pela eternidade: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A declaração revela a profundidade do amor de Jesus, que mesmo no auge de sua própria dor, buscava o perdão para aqueles que o estavam crucificando. Enquanto Jesus pendia na cruz, teve um encontro comovente com um dos prisioneiros ao seu lado. Inicialmente, os dois criminosos juntaram suas vozes à multidão que zombava e insultava Jesus. No entanto, algo aconteceu no coração de um deles. Enquanto pendia na cruz ao lado de Jesus, arrependido e convicto da justiça de Jesus, ele começou a repreender o outro criminoso, dizendo: Tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Em resposta a essa confissão de fé e reconhecimento da inocência de Jesus, o criminoso arrependido se dirigiu a Jesus com humildade e fé, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse pedido sincero e humilde revela a compreensão do criminoso de que Jesus era mais do que um simples homem condenado. Ele era o prometido, o Rei dos reinos espirituais. A resposta de Jesus foi imediata e cheia de graça: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Neste momento de profunda conexão espiritual, Jesus oferece a promessa da vida eterna ao criminoso arrependido, demonstrando sua infinita misericórdia e amor incondicional até mesmo nos momentos mais sombrios de sua própria crucificação. Enquanto o sol se punha sobre o Calvário, o palco estava montado para o clímax da narrativa mais poderosa já contada. Ali, no sombrio cenário da crucificação, as palavras de Jesus ressoavam, ecoando sua autoridade suprema e sua capacidade de perdoar até mesmo nos momentos mais sombrios da existência terrena. O olhar atento dos espectadores se fixava na figura central, Jesus, pendendo na cruz entre dois criminosos. Um deles, em sua agonia final, alcançou a redenção através de sua fé, encontrando esperança no perdão prometido por Jesus e na garantia de salvação. Este momento não apenas ressaltou o poder de transformação do perdão, mas também evidenciou a missão redentora de Jesus. Entre os espectadores, Maria, a mãe de Jesus, testemunhava a cena com uma coragem inabalável. Sua presença ao pé da cruz, ao lado do discípulo amado João, simbolizavam amor e devoção que resistiam à mais profunda angústia. Enquanto Jesus sofria as dores mais intensas, seu olhar carinhoso se dirigia a Maria e a João, confiando-os um ao outro. Mulher, eis aí o teu filho, disse Jesus, dirigindo-se a Maria com uma ternura que transcende as palavras. Em seguida, olhando para João, ele disse: eis aí a tua mãe. Com essas simples, porém poderosas palavras, Jesus não apenas demonstrou sua preocupação filial por sua mãe, mas também estabeleceu um novo vínculo de cuidado e proteção entre Maria e João. Neste momento de profunda dor e agonia, as palavras de Jesus ecoaram não apenas como uma despedida,
mas como um testemunho de sua compaixão e cuidado mesmo diante de sua própria aflição. E assim, entre os clamores da multidão e as sombras da crucificação, a promessa de cuidado e proteção foi selada, deixando um legado de amor e compaixão para todas as gerações vindouras. A cena revela a emotiva despedida entre Jesus e sua mãe, Maria, enquanto ele enfrenta sua iminente crucificação. Jesus, demonstrando sua preocupação filial, assegura a sua mãe um futuro cuidado, confiando-a aos cuidados de João, um de seus discípulos mais próximos. Maria, ao pé da cruz, simboliza não apenas o amor materno, mas também sua participação no sofrimento redentor de Jesus. Ela compartilha a dor de seu filho, testemunhando não apenas a crucificação, mas também a vitória final sobre o pecado e a morte através da ressurreição. Durante o ápice da crucificação, uma escuridão desce sobre a terra, persistindo desde o meio-dia até as 3 da tarde. Esta intervenção divina é interpretada por teólogos como um sinal cósmico, indicando que Deus está presente neste momento crucial da história da redenção. A escuridão é vista como um símbolo do luto divino pela morte de seu filho, refletindo a retirada temporária da luz divina. Enquanto os espectadores testemunham este evento cósmico, eles são levados a refletir sobre o significado mais profundo da crucificação e da ressurreição. A presença de Maria ao pé da cruz não apenas fortalece o vínculo entre mãe e filho, mas também estabelece uma nova comunidade de fé, onde o sofrimento é compartilhado e a esperança é encontrada na promessa da vida eterna. Esta cena não apenas cumpre as Escrituras, mas também revela a profunda interconexão entre o sofrimento humano e a redenção divina. Neste trecho, a importância do sacrifício de Jesus é enfatizada, alinhada com profecias do Antigo Testamento, como Amós capítulo 8 versículo 9, que descreve eventos apocalípticos. Essas profecias são relacionadas à crucificação de Jesus, onde a escuridão simboliza o peso do pecado da humanidade e a separação entre Deus e o homem. Durante esse período, Jesus experimenta uma profunda angústia, expressa quando clama a Deus. O momento culminante ocorre quando Jesus declara "está consumado", indicando o cumprimento de sua missão redentora. Essa narrativa ressalta o sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e enfrenta o julgamento divino em nosso lugar. Enquanto o sol descia lentamente no horizonte poente, os últimos suspiros de Jesus ecoaram pelo Calvário. No exato momento em que entregou seu espírito, a terra tremeu com uma violência assustadora, como se toda a criação compartilhasse da dor do Messias. Um terremoto, feroz e implacável, agitou o solo árido sob os pés dos presentes, sacudindo rochas antigas até suas fundações, enquanto os túmulos ancestrais se abriram, revelando seus segredos sepultados há tanto tempo. Neste instante solene, o Filho do Homem entregou-se ao Pai, em um ato supremo de redenção. Os soldados romanos, testemunhas imperturbáveis da crucificação, foram incumbidos de uma última tarefa terrena: garantir que os corpos dos crucificados fossem retirados antes do início do sábado. Para os judeus, era imperativo que nenhum corpo permanecesse pendurado na cruz durante o sagrado sábado, conforme a lei ancestral. Um desses soldados, em meio à sua obrigação, ergueu uma lança com determinação, com precisão militar, perfurou o lado de Jesus. Este soldado, cujo nome ressoaria nos anais da história sagrada como Longino, encarnava a força e a servidão do Império Romano. Ao atravessar o corpo do Salvador, uma mistura de sangue e água jorrou da ferida aberta, testemunhando o sacrifício supremo e a purificação que ele oferecia aos crentes. Assim, naquele instante fatídico, a lança de Longino transcendia o simples ato de cumprir uma ordem, tornando-se um símbolo imortal do destino humano e da redenção divina, marcando para sempre a jornada da humanidade em busca da salvação. O desfecho doloroso da crucificação de Jesus, um momento crucial, é marcado pela confirmação de sua morte, um evento que reverbera na narrativa da paixão. Ao contrário do destino comum dos crucificados,
Jesus, em um ato profético, não teve seus ossos quebrados, como era costume romano, mas foi confirmado morto pela lança. Esse detalhe ressoa uma profecia do Antigo Testamento, cumprindo um destino prenunciado. A atmosfera de tristeza e desespero que envolve Jerusalém contrasta com o papel vital de dois homens. José de Arimateia e Nicodemos emergem como protagonistas nesse momento de luto e incerteza. Envolvidos em uma aura de coragem e determinação, eles se destacam como figuras cruciais no sepultamento de Jesus. Suas ações reverberam além das sombras da crucificação, pois assumem a responsabilidade de honrar o corpo de Jesus em meio ao caos e à adversidade. A chegada desses homens representa um raio de esperança em meio à escuridão, uma luz que se projeta sobre a trama sombria da crucificação. Seu compromisso com o respeito e a devoção ao corpo de Jesus ressoa como um testemunho da crença inabalável em sua mensagem e missão. Enquanto Jerusalém é envolvida por um manto de tristeza, a ação determinada de José de Arimateia e Nicodemos oferece um vislumbre de redenção e honra em meio à desolação. José de Arimateia, membro do Sinédrio e discípulo secreto de Jesus, ousadamente se aproximou de Pilatos para solicitar o corpo de Jesus. Esse gesto de coragem e devoção evidenciou a mudança de coração de José, que anteriormente havia permanecido em silêncio por medo dos líderes religiosos. Nicodemos, também membro do Sinédrio e discípulo de Jesus, juntou-se a José nessa missão, trazendo uma mistura de mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. A união desses dois homens, que outrora haviam mantido sua fé em Jesus em segredo, agora revelava sua lealdade e devoção diante de todos. Ao receber o consentimento, eles removeram o corpo de Jesus da cruz e o envolveram em linho, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Esse ato não só demonstrou coragem diante das autoridades, mas também ressaltou a profunda devoção e respeito que tinham por Jesus, mesmo diante das adversidades. Na narrativa do Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 41 e 42, somos transportados para um momento de profunda reverência e respeito. José de Arimateia, em um gesto de honra e cuidado, providencia um túmulo novo, esculpido na rocha, para o corpo de Jesus. Este túmulo está situado em um jardim próximo ao Calvário, e ali se torna o local final de repouso para Jesus. A cena descrita é carregada de significado, onde a narrativa destaca a meticulosa preparação do sepulcro. É mencionado que este é um sepulcro novo, ainda não utilizado por ninguém. Este detalhe ressalta a singularidade do momento, a pureza do gesto de José de Arimateia e a singularidade da pessoa que ali seria colocada. A atmosfera do jardim próximo ao Calvário é permeada de solenidade e serenidade. A proximidade com o local da crucificação intensifica a carga emocional do momento. Este jardim, onde a natureza e a espiritualidade se entrelaçam, torna-se o cenário do último ato terreno de Jesus. O texto também destaca o cuidado meticuloso com os rituais e tradições judaicas. É mencionado que, devido à preparação para a véspera do sábado e à proximidade do local, o sepultamento de Jesus ocorre com urgência. Esse detalhe sublinha a importância de cumprir os preceitos religiosos, mesmo em circunstâncias tão dolorosas e desafiadoras. Ao retratar a ação de José de Arimateia, o texto evoca um profundo senso de respeito pelos falecidos e um compromisso visceral com os ensinamentos e a pessoa de Jesus. Esse gesto simbólico não apenas oferece um tratamento digno ao corpo de Jesus, mas também ressalta a importância de honrar aqueles que partiram e de seguir fielmente os princípios morais e espirituais que Jesus ensinou. Enquanto o sol despontava sobre Jerusalém, os líderes religiosos, em um encontro tenso com Pilatos, expressaram suas preocupações. A narrativa meticulosamente registrada em Mateus 27, 62 e 66 retrata esse momento crucial. Os principais sacerdotes e os fariseus, em uníssono,
clamaram por segurança em torno do túmulo de Jesus. O medo palpável pairava no ar, ecoando nas palavras desses homens influentes, que temiam a possibilidade de um evento inimaginável, o roubo do corpo de Jesus. Com a autoridade de Pilatos invocada, soldados romanos foram designados para vigiar o sepulcro, um testemunho sombrio do temor que se instalara nos corações dos líderes religiosos. Sob a luz difusa da aurora, as sombras da incerteza e da desconfiança se alongavam sobre o cenário, enquanto soldados tomavam posição ao redor do túmulo. A atmosfera carregada de tensão foi amplificada pelo silêncio solene que envolvia o local, interrompido apenas pelo ocasional sussurro dos soldados e pelos murmúrios ansiosos dos líderes religiosos. Cada momento parecia pesar como uma eternidade, enquanto a espera angustiante se desenrolava, imersa na imprevisibilidade do destino. Enquanto as horas passavam lentamente, o túmulo permanecia imutável, sua entrada selada, guardada por soldados vigilantes. O alvorecer de um novo dia trouxe consigo a promessa de resolução, mas também o presságio do desconhecido, lançando uma sombra sobre os corações dos presentes. Nesse cenário de suspense e expectativa, o túmulo de Jesus permaneceu envolto em mistério, um símbolo tangível da fé e da incredulidade que coexistiam naquele momento histórico. O desfecho dessa narrativa épica aguardava na alvorada, ansioso para desvendar os segredos que se ocultavam além das pedras seladas do sepulcro. Eles estavam preocupados com a possibilidade de que isso pudesse causar agitação entre o povo e desafiar a autoridade estabelecida. Portanto, colocar guardas no túmulo e selar a pedra eram medidas para garantir que o corpo de Jesus permanecesse onde foi colocado e para evitar qualquer possibilidade de tumulto ou distúrbio público. Essa vigilância em torno do sepulcro de Jesus reflete a intensidade do conflito entre os seguidores de Jesus e as autoridades religiosas da época, bem como a importância simbólica e teológica da ressurreição de Jesus. A presença dos guardas e a selagem do túmulo não apenas evidenciavam o temor das autoridades quanto a influência de Jesus mesmo após sua morte, mas também destacavam a magnitude do evento da ressurreição. O medo de que algo extraordinário pudesse acontecer estava enraizado na consciência daqueles que tomaram essas medidas drásticas. O túmulo tornou-se, assim, o epicentro de uma narrativa que desafiou não apenas as crenças religiosas, mas também o controle político da época. A ressurreição de Jesus não apenas desafiou as expectativas da época, mas também ecoou através dos séculos como um evento crucial na história do cristianismo. O túmulo vigiado e selado não pôde conter o poder transformador desse evento, que reverberou além das fronteiras físicas do sepulcro, alterando o curso da história e inspirando gerações posteriores de seguidores. A presença dos guardas, então, torna-se não apenas um detalhe histórico, mas um símbolo da tentativa humana de conter o divino, uma tentativa que, como sabemos agora, estava fadada ao fracasso. Envolta em um silêncio solene, Jerusalém se via imersa em um sábado singular, seguindo os preceitos da lei judaica, que consagrava esse dia ao descanso reverente. Para os discípulos e seguidores de Jesus, esse sábado carregava um peso diferente, uma carga de luto e pesar, pois lamentavam a perda de seu mestre, cujo corpo agora repousava frio em um sepulcro. As mulheres, fiéis seguidoras desde os tempos da Galileia, testemunharam o sepultamento e o silêncio sepulcral que envolvia a cidade. Conforme relata Lucas capítulo 23, versículo 56, ao voltarem para casa, elas prepararam perfumes e bálsamos, mas durante o sábado, obedeceram ao mandamento de descanso. Enquanto isso, os discípulos, em um encontro secreto, se reuniam envolvidos em luto e desespero. As palavras de Jesus sobre sua própria morte e ressurreição ecoavam em suas mentes, mas seu verdadeiro significado ainda se ocultava em mistério para eles. Conforme registrado em Mateus capítulo 26, versículos 31 e 32, Jesus profetizou: "Esta noite todos vocês se escandalizarão por minha causa,
pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Maria, a mãe de Jesus, compartilhou do luto dos discípulos após testemunhar a tortura e morte de seu filho. No entanto, mesmo em meio à tristeza e incerteza, uma tênue faísca de esperança permanecia nos corações dos discípulos. Eles recordaram as promessas de Jesus de que ele ressuscitaria dos mortos. Em Marcos, capítulo 9, versículo 31, é relatado: pois ele estava ensinando seus discípulos, ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois, ele ressuscitará. Neste sábado santo, os discípulos mantinham uma vigília, imersos em orações e expectativas. Agarravam-se à esperança de que o túmulo vazio trouxesse a promessa de Jesus, renovando-lhes a fé e restaurando a esperança. Esse sábado, ainda que silencioso e sombrio, representava o limiar entre a morte e a vida, entre a desolação e a redenção. Era um período de espera paciente e expectativa, enquanto o mundo aguardava o amanhecer da nova era, prestes a surgir das profundezas da sepultura. No domingo, ao amanhecer, um silêncio ansioso envolveu Jerusalém. A cidade ainda se recuperava dos eventos dramáticos da crucificação de Jesus e do sepultamento de seu corpo. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso da história para sempre. Enquanto o sol surgia no horizonte, um pequeno grupo de mulheres fiéis, incluindo Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, partiu em direção ao sepulcro onde Jesus havia sido sepultado. Elas levavam áreas e ungüentos para ungir o corpo de Jesus, seguindo os costumes judaicos de preparação dos mortos. Ao chegarem ao sepulcro, as mulheres ficaram chocadas ao descobrir que a grande pedra que cobria a entrada havia sido removida. Lucas, no capítulo 24, versículos 2 e 3, registra esse momento crucial. Ao explorar a narrativa da ressurreição de Jesus e seus encontros pós-ressurreição, mergulhamos em uma história que transcende o tempo e continua a inspirar milhões ao redor do mundo. O cenário inicial é o sepulcro vazio, onde Maria Madalena, Pedro e João testemunham a ausência do corpo de Jesus. Esta cena inicial estabelece o mistério e a incredulidade que envolvem esse evento transcendental. Seguimos para o encontro de Maria Madalena com os anjos no túmulo, acrescentando um elemento de sobrenaturalidade e revelação divina. Sua confusão e angústia são palpáveis enquanto ela procura respostas para o desaparecimento do corpo de Jesus. O ponto de virada ocorre quando Jesus mesmo aparece para Maria Madalena, revelando sua identidade de forma comovente e pessoal. Seu reconhecimento e diálogo com Jesus ressuscitado transmitem uma sensação de milagre e redenção, ressoando com a audiência através dos séculos. O encontro dos discípulos no caminho para Emaús oferece uma exploração mais profunda das emoções humanas diante da morte e ressurreição de Jesus. A revelação gradual de sua identidade aos discípulos, culminando na partilha do pão, simboliza a comunhão e a presença contínua de Jesus entre seus seguidores. A aparição de Jesus aos discípulos traz um elemento de surpresa e admiração, enquanto eles tentam entender a natureza transformadora de sua ressurreição. A demonstração física de suas feridas confirma sua identidade e solidifica a fé dos discípulos na realidade de sua ressurreição. O desfecho ressalta a missão dos discípulos de proclamar o Evangelho ao mundo, enfatizando a continuidade do ministério de Jesus através do Espírito Santo. Esses encontros pós-ressurreição não apenas confirmam a divindade de Jesus, mas também capacitam seus seguidores a continuar sua obra de amor e redenção. Adquira a Bíblia King com 25% de desconto através do nosso cupom de descontos fixado na descrição do vídeo. Ao encerrar o vídeo, podemos refletir sobre a significância da ressurreição de Jesus e seu impacto duradouro na história e na fé cristã. Ao compartilhar essa mensagem de esperança e renovação,
convidamos os espectadores a se unirem a nós na jornada de fé e serviço ao próximo. Obrigado por assistir e que a luz da ressurreição ilumine seu caminho.